E aí, tudo pronto para decolar? Hoje, a gente vai embarcar numa aventura incrível pelos céus para desvendar os segredos das máquinas mais fantásticas que existem, os aviões. Fala a verdade, todo mundo já olhou para cima e pensou nisso, né? Como é que uma coisa tão grande e pesada consegue sair do chão e voar por aí, por cima das nuvens? Parece até mágica. Mas, na verdade, é ciência pura e uma dose gigante de criatividade. Bora descobrir como isso funciona? Essa vontade que a gente tem de voar, nossa, ela é muito, mas muito antiga. Durante séculos, as pessoas olhavam para os pássaros, super livres lá no céu e sonhavam. Imagina só ver o mundo lá de cima! E essa jornada foi um passo de cada vez. Primeiro, a gente aprendeu a flutuar, com os balões de ar quente, que eram tipo bolhas de sabão gigantes. Depois, vieram os planadores, que aprendiam a surfar no vento. Mas o grande momento, o pulo do gato, veio com um brasileiro simplesmente genial. E essa frase aqui explica tudo perfeitamente. É que enquanto outros inventores precisavam de catapultas ou de um vento muito forte para ajudar, o nosso Santos Dumont criou o 14 bis, uma máquina que ligou o próprio motor e saiu voando, sozinho. Ele provou para o mundo inteiro que o sonho de voar era sim possível. Tá, mas qual é o segredo? Como é que eles voam de verdade? A resposta está numa espécie de cabo de guerra que acontece o tempo todo no ar. Uma briga entre 4 forças invisíveis. Vamos entender essa batalha. A primeira força e a grande estrela do show é a sustentação. É ela que faz a mágica de tirar o avião do chão e manter ele lá em cima. E o segredo todo está no formato curvado da asa. Pode fazer o teste aí. Quando o ar passa bem rápido por cima da asa, que é curvada, a pressão ali diminui. Embaixo da asa, o ar está mais lento e a pressão é maior. E essa diferença de pressão empurra o avião para cima! É física pura e é demais. Do outro lado da disputa, claro, tem o pelo. É a boa e velha força da gravidade que está sempre tentando puxar tudo de volta para o chão, inclusive o nosso avião. É a lógica mais simples do mundo, né? Para conseguir decolar, a força da sustentação tem que ser mais forte que o peso total do avião. É uma briga constante entre subir e descer. Certo, mas para a asa criar a sustentação, o avião precisa de velocidade, e muita. E quem dá esse gás todo é o empuxo, a força que joga o avião para frente com tudo. A comparação é perfeita. Os motores a jato, por exemplo, sugam o ar, comprimem e jogam para trás com uma força absurda. E aí, por ação e reação, o avião é lançado para frente cada vez mais rápido. E por último, mas não menos importante, temos o arrasto. Ele é o grande vilão da velocidade. Pensa nele como um atrito com o ar, uma força que está sempre tentando segurar o avião, frear ele. Sabe quando você está correndo e sente aquele vento no rosto te empurrando para trás? É exatamente isso. Por isso que os aviões têm aquele design todo lisinho e pontudo, para cortar o ar e diminuir o arrasto ao máximo. Então, no final das contas, voar é sobre equilíbrio. Para um avião voar reto e com velocidade constante, a sustentação precisa ser igual ao peso e o empuxo precisa ser igual ao arrasto. Se o piloto mexe nesse equilíbrio, o avião sobe, desce, acelera ou diminui a velocidade. É um balé perfeito lá no céu. Agora que a gente já virou especialista em física de voo, vamos para a parte mais divertida. Os aviões mais malucos, mais estranhos e mais geniais que já foram construídos. Prepara que lá vem coisa doida. Olha só para isso, o nome dele é Guppy Grávido, e é exatamente o que parece. Precisavam levar as peças gigantes do foguete Saturno V, que foi para a Lua, e não cabia em nenhum lugar. Solução, construíram essa barriga enorme em cima de outro avião. Completamente bizarro, mas funcionou. Esse aqui parece que saiu de um filme antigo de ficção científica, A Panqueca Voadora. Esse formato de disco fazia ele gerar uma sustentação incrível mesmo em baixa velocidade. O resultado, ele conseguia decolar e pousar em pistas minúsculas. Imagina a confusão de quem via essa panqueca voando por aí. A primeira regra do design de aviões parece ser: tem que ser igual dos dois lados, certo? Pois é, os engenheiros desse aqui simplesmente ignoraram essa regra. Botaram a cabine do piloto numa ponta da asa e o motor na outra. O motivo? Dar uma visão panorâmica perfeita para o observador. Esquisito? Demais. Genial? Também. Bom, depois dos aviões estranhos, vamos falar dos campeões. Os maiores, mais pesados e mais rápidos que já cortaram céus. Para a gente ter uma ideia, o Airbus A380 é literalmente um prédio de 2 andares com asas.
O Antonov A225 era um monstro, o maior avião do mundo que carregou cargas inacreditáveis. E o Concorde, o Concorde, ele viajava mais rápido que a velocidade do som. Uma viagem que leva 7 horas, ele fazia em menos de 3. Uma verdadeira máquina do tempo. Mas a aviação não para de evoluir. A história está sendo escrita agora. Então, o que será que o futuro reserva pra gente lá em cima? O futuro parece coisa de filme. Estamos falando de aviões elétricos que não poluem e são super silenciosos. A volta dos jatos supersônicos para atravessar o oceano em poucas horas, mas sem aquele barulho todo. E talvez o mais legal de tudo, táxis voadores. Já pensou pedir um carro voador no aplicativo para pular um engarrafamento? E no fim, a história toda é sobre isso. Desde o primeiro sonho de voar até os futuros táxis aéreos. Tudo nasceu da curiosidade e da teimosia de pessoas que simplesmente não aceitaram a palavra impossível. É a prova de que se a gente pode sonhar, a gente pode fazer. E com essa ideia, a gente termina a nossa viagem. A aviação começou como um sonho e continua sendo movida por eles. Então fica a pergunta: agora que você sabe os segredos, que máquina voadora do futuro você inventaria? Pensa aí.